Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais uma das nossas aulas, a mais um dos nossos vídeos. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o corpo das frações de um domínio de integridade. Um corpo de frações já bastante conhecido, bastante utilizado e, enfim, não é que se estuda, mas nós usamos ele, né, durante a nossa vida acadêmica ou até mesmo na nossa vida cotidiana, né? Que é o corpo dos números racionais, né? Que também são chamados, os números racionais também são chamados de frações, né? Lembrando que um número racional é um número da forma A sobre B, onde o A e o B são inteiros e o B é um inteiro não nulo, né? Essa é a definição mais conhecida, né? Mas o que significa esse número A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero? Né? Qual é o significado disso? Praticamente, quando eu falo assim, no sentido prático, uma fração significa uma parte do todo. Né? E quanto é esse todo? Não sei. Esse todo, isso varia com o contexto. Né? Então, se você está no universo, por exemplo, de uma xícara, por exemplo, é o seu universo, é o seu todo, né? Então, meia xícara é você cortar a xícara ao meio. Né? Agora, se você está falando, por exemplo, em bolinhas de gude, vamos supor que você tem 10 bolinhas de gude, você fala, esse é o meu inteiro, então a metade ou um meio disso são 5 bolinhas de gude. E assim por diante. Né? Então, tudo depende de quem é o seu inteiro para você poder falar em fração. Né? O problema é que tem frações que não são partes de um inteiro, de um todo. Né? Como, por exemplo, a fração 2 terços. A fração 2 terços não é a parte de um todo. Pode até ser, se você quiser, mas do ponto de vista prático não é assim, porque como 3 meios é 1,5, né? Então, isso significa que você tem um inteiro mais a metade de outro inteiro na mesma natureza. Né? Então, tem infrações envolvidas também, mas ele não é uma parte do. Bom, essas frações elas fazem parte da história da matemática, né? Especialmente as frações positivas, né? Porque os números positivos sempre foram os números considerados pela maior parte da história da matemática. Né? Os números negativos eles começaram a ter significado, ou eles começaram a ser incorporados nos estudos matemáticos muito tarde, né? Não faz tanto tempo assim. Não sei exatamente o ano ou o período que isso começou, mas não faz lá tanto tempo assim, frente à história da matemática. Né? Por que não? Os números negativos não eram considerados números. Né? Eles não eram considerados números porque na maior parte da história da humanidade, número era aquilo que representava alguma coisa, que representava alguma coisa prática, né? Então, fração fazia sentido para as pessoas, né? Você tinha lá um acre de terra e você queria vender a metade, então existia essa noção, né? Você sabia o que era uma acre de terra, né? Era alguma coisa palpável, né? Agora, não existia a noção, por exemplo, de menos uma acre de terra. O que significava menos uma acre de terra? Eu tenho menos uma acre de terra. Ou eu tenho menos, sei lá, uma calculadora, ou menos 3 calculadoras. Isso é uma coisa que, na prática, isso não faz sentido. Né? O número negativo ele é um número abstrato. Está na nossa mente. Né? Em geral, hoje ele é atribuído a dívidas. Né? Dívida nada mais é do que uma coisa que está na nossa cabeça, né? Como assim, eu tenho menos 3? Eu não tenho como eu ter menos 3. Pega e coloca menos 3 na minha mão, né? Menos 3 balas. Põe menos 3 balas na minha mão. Você não consegue. E assim por diante, né? Mas enfim, isso aí é papo furado. O que importa mesmo é que hoje nós queremos dar sentido, então, ao conjunto dos números racionais do ponto de vista estritamente matemático.
Então, você já sabe o que significa, você sabe como multiplicar, você sabe como somar. Provavelmente, ou seria muito importante alguma disciplina que trabalhasse com licenciatura, por exemplo, desse uma explicação ou formas de você trabalhar com números, números fracionários, com frações lá com crianças, né? Eu indico vocês usarem Lego. Eu acho que Lego, para mim, é muito bom e é muito fácil da pessoa entender o que, que é uma fração, o que, que é 2/3, o que, que é 4/5, o que, que sei lá, 7/3 e assim por diante. Né? Então, você usando Legos, eu acho que para uma criança, por exemplo, ou mesmo para um adolescente, ou para um adulto, né, que ainda não entendeu o que, que é uma fração, que não conhece uma fração, e operações com frações, lá você pode ver. Né? Bom, essa é só uma sugestão minha. Nós queremos aqui trabalhar apenas do ponto de vista prático, do ponto de vista pragmático e matemático, porque isso aqui é um curso de estruturas algébricas, tá? Então, ele é um curso onde nós queremos dar sentido para as coisas, né? Então, cada um no seu quadrado. Eu tento aqui dar algum sentido matemático para as coisas com vocês, né? E aí depois você tenta, de alguma forma, trabalhar isso lá com seus alunos. Né? Bom, definir o que a gente quer construir, então, né? Nós queremos construir o corpo das frações a partir de um domínio de integridade. E como um caso particular, nós vamos construir o conjunto dos números racionais. Esse conjunto dos números racionais, ele não precisa ser construído do jeito que nós vamos construir aqui. Tá? Ele vai sair como um corolário da nossa construção. Ele pode ser construído já no primeiro ano de faculdade de vocês. Tem grandes mistérios assim para você fazer a construção matemática dele. Tá? A construção matemática, ela não é o bicho de 7 cabeças. Então vamos lá. Para nós começarmos, nós vamos trabalhar com um domínio de integridade. Então daqui para frente, D sempre vai ser um domínio de integridade. E para nós, D estrela vai denotar esse domínio que você está considerando menos o seu elemento nulo, menos o seu neutro da adição, menos o zero. Tá? Isso vai ser o D estrela para nós nesse vídeo. No conjunto, nesse produto cartesiano aqui, no produto cartesiano de D por D estrela, nós vamos definir a seguinte relação. Ó. Dois elementos A, B e CD, aqui, ó, de D cartesiano D estrela, estão relacionados. Então, como o AB e o CD eles são pares ordenados daqui, o B e o D são números, são elementos não nulos do meu domínio de integridade. Tá? Então, sempre a segunda coordenada aqui vai ser não nula. Tá? Vamos considerar isso. As duas primeiras não, elas podem ser quaisquer elementos do seu domínio, inclusive eles podem ser zeros. Tá? E aí o seguinte, nós vamos definir a seguinte relação de equivalência. Né? O par AB está relacionado com o par CD, C e somente C. O A vezes D é igual ao B vezes C. Isso quer dizer o seguinte, que dois pares ordenados estão relacionados se o produto dos extremos, tá vendo os extremos aqui? Extremo esquerdo e extremo direito. Se o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, que são esses dois elementos que aparecem no meio aqui, o B e o C. Tá? É isso que significa, então, para nós essa relação tio aqui que nós definimos. Então, sempre que você vê nesse vídeo agora AB relacionado com CD, isso significa que A vezes D é igual a B vezes C. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Não é muito difícil de mostrar que isso é uma relação de equivalência. E como nós temos uma relação de equivalência, nós podemos definir, então, as classes de equivalência. Né? Em geral, a classe de equivalência do par ordenado AB seria denotado por AB barra. Isso é a notação mais clássica possível de classe de equivalência. Né? Alguns usam CL também para falar em classe, né? Mas eu praticamente só uso essa notação aqui, uso a barra para denotar uma classe de equivalência de uma relação de equivalência que eu estou estudando. Mas, nesse caso, em vez de usar AB barra, nós vamos trocar um pouquinho. Nós vamos usar assim, A traço B. Isso é que nós vamos chamar de fração de A sobre B. Tá certo? Então, uma classe de equivalência desta relação de equivalência que nós estamos
que nós definimos aqui. Isso é o que nós vamos chamar de fração de A sobre B. Tá certo? Nós não vamos inventar moda, né? E por que nós vamos chamar de fração? Nós vamos chamar de fração porque você vai ver daqui a pouco o porquê, né? O rapaz de cima ali, o A, ele é chamado de numerador e o elemento de baixo aqui do traço ele é chamado de denominador. Ou seja, nós estamos aqui usando a mesma nomenclatura que nós usamos com os fracionais, né? Exatamente a mesma nomenclatura. Observe que numa fração, então, o denominador nunca pode ser nulo, né? Porque nós já pegamos ele aqui, né? O par ordenado AB está em D cartesiano D estrela, então o B nunca vai ser zero. Isso tem implicações importantes depois, no futuro, tá? E então nós podemos descrever agora quem são os elementos da classe AB. Então, quem está na classe do AB são todos aqueles elementos XY que estão relacionados com o AB. Então, são todos os pares da forma XY que estão relacionados com o AB. Estar relacionado com o AB significa, então, que o AX é A vezes X, A vezes Y é igual a B vezes X. Né? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Isso significa os dois elementos estarem relacionados. Então, a classe do AB são todos aqueles pares ordenados XY em que o AY é igual a BX. Né? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Fique com isso na sua cabeça. O conjunto das frações, ele é o conjunto de todas as classes de equivalência. Né? Em geral, o conjunto das classes de equivalência você denota assim, né? Aqui está o conjunto onde você definiu a relação de equivalência. E aqui está a relação de equivalência que você definiu. Certo? Só que nós não vamos usar essa notação aqui porque ela é muito carregada. Né? Então, nós vamos chamar isso de F. Esse F caligráfico aqui. Esse F fica com duas pernas. E nesse conjunto, então, estão todas as classes de equivalência. Estão todas as frações do tipo A sobre B, onde o A e B são elementos do seu domínio, mas o B é diferente de zero. Tá? Aqui uma coisa importante. Nós não precisaríamos usar essa notação aqui. Definitivamente, nós não precisaríamos usar. Essa notação de fração aqui, essa notação aqui. Nós não precisamos, poderíamos estar usando essa daqui, ó, sem nenhum problema. Tudo seria igual. Tudo seria igual. Né? Só que nós procuramos usar essa daqui porque nós já estamos acostumados com ela. Né? Lá em racionais, nós já estamos acostumados com essa notação aqui. Então, nós vamos continuar usando ela. E onde é que entram os racionais nessa história? Se você pegar o seu domínio D como sendo os inteiros, exatamente os inteiros, porque o nosso D é um domínio qualquer. Se você considerar esse domínio como sendo os inteiros, bom, então aqui você tem uma relação de equivalência sobre inteiros cartesiano, inteiros sem o zero. Então aqui seria Z cartesiano, Z extremo. E aí, essa notação aqui, essa notação de A sobre B, é exatamente uma fração que nós estamos acostumados. Né? Então, no caso em que o D é os inteiros, esse F aqui acaba sendo os fracionais. Tá? Uma coisa muito importante de você observar é o seguinte, ó, quando que duas classes são iguais. Né? Então, duas classes são iguais, se somente se o par ordenado AB está relacionado com o par ordenado CD. Isso é uma propriedade de relação de equivalência, né? Então, essa classe é igual àquela classe se o par ordenado AB está relacionado com o par ordenado CD. O que significa o par ordenado AB está relacionado com o par ordenado CD? Olha só, o AD, A vezes D, é igual a B vezes C. Então, se você olhar aqui, ó, com essa notação de fração, fica muito fácil de você verificar se duas frações são iguais. Você lembra aquela história de multiplicar em cruz? Então, se você multiplicar em cruz aqui, né, então você vai saber se duas frações são iguais ou não. Se o numerador desse vezes o denominador daquele é igual ao denominador desse vezes o numerador daquele. Tá? Então, se essa igualdade aqui acontecer, AD vezes BC, então você pode dizer que as duas frações são iguais. Por quê? Porque daí os elementos vão estar relacionados. O par ordenado AB vai estar relacionado com o par ordenado CD. Tá certo? Então é por isso que a professora fala para você lá na escola que para você verificar que duas frações são iguais, você multiplica em cruz, né? Você pega uma delas, põe do lado da outra, multiplica em cruz e verifica se há igualdade.
Se há igualdade, as duas frações são iguais. Se não, não. Por exemplo, a fração 1/2 dos racionais é igual à fração 2/4, né? Porque 1 vezes 4 é igual a 2 vezes 2. Então, essa é a explicação matemática de por que você multiplica em cruz para verificar se duas frações são iguais. Se você não viu isso ainda do ponto de vista prático. Bom, nós temos lá em fracionais, e nós já temos definido duas operações, uma adição, né? Como que você adiciona dois números racionais? Aqui eu vou dar aqui eu vou abrir eu vou tirar um tapa-olho de vocês, tá? Porque é o seguinte, o cara vê duas frações, o cara vê somar duas frações, o cara pensa em mínimo múltiplo comum. É a primeira coisa que o cara pensa. Tem que tirar o mínimo dos denominadores, pega esse mínimo múltiplo comum, divide pelo B, multiplica pelo A, isso vai ser o primeiro elemento. Depois pega o mínimo múltiplo comum, aí você divide ele por D, isso vai te dar um número, que você multiplica por C, você soma isso no segundo elemento lá do seu numerador. Cara, você tem muita fé para você acreditar nisso, gente. Cara, mas você tem que ter fé mesmo. Você não precisa ficar tirando o mínimo. Para com essa história de ficar tirando o mínimo múltiplo comum e confundir. Não precisa tirar mínimo. Por que você vai pegar dentre os múltiplos você vai pegar o mínimo? Não tem sentido isso. Não tem sentido isso. Então é o seguinte, o B vezes D não é um múltiplo comum ao B e ao D? Lógico que ele é. Ah, mas ele não é o mínimo. Mas que daí se ele não for o mínimo? Qual o problema? Quem disse que tem que ser o menor, o menor dos múltiplos? Não pode ser um múltiplo qualquer. Você já tentou fazer com outro múltiplo que não fosse o mínimo? Não. É porque não, porque a professora falou para pegar o mínimo. Tá, a professora é pastor agora. É padre. Não, cara. Não. Questione-se. Questione-se. Então não precisa tirar mínimo múltiplo comum, até porque aqui num domínio de integridade qualquer, você não tem a noção de mínimo múltiplo comum. Você não tem necessariamente. Talvez você tenha, mas não necessariamente, né? Então, como que nós vamos fazer a soma aqui? Bom, vai ser assim, ó, nós vamos multiplicar. O denominador vai ser o produto dos dois denominadores. Pronto, acabou. Produto dos dois denominadores. E o numerador? Bom, o numerador vai ser A vezes D mais B vezes C. Cara, é muito mais fácil de você lembrar disso do que você lembrar de tirar o mínimo. Multiplica em cruz aqui, ó, tá vendo? Ó, AD, BC. AD mais BC. Isso vai dar um numerador. E o denominador? O produto dos dois denominadores. Acabou, é muito mais fácil. Você não tem que trabalhar com mínimo múltiplo comum. Você fica toda hora procurando mínimo múltiplo comum. Que não tem sentido, né? Quando os dois números aqui forem primos entre si, lá, falando em frações, né? Quando o B e o D forem primos entre si, o mínimo múltiplo comum vai ser o produto deles. Então, por que lá fundo... Por que não pode fazer sempre? Quando não são primos também? Quando não são primos entre si, por que eu não posso fazer? A resposta é pode. É pode, vai dar isso daqui. Ah, mas pode dar uma fração meio feia. Tá, e daí se dá uma fração não tão bonita? Sei lá, em 120 é o numerador e 30 é o denominador. Ah, não dá uma fração bonita. Tudo bem, e daí? É uma fração, você não pode excluir ela. Por que você vai excluir ela? 120 sobre 30. Você vai jogar fora. Ah, fração normal, né? Se alimentou de todinho quando era criança, tomou leite materno também, então pronto. Então deixa lá. É uma mania que as pessoas têm de falar algumas frações, né? E excluir elas. Não gosto muito disso. Multiplicação. Multiplicação é um pouco mais fácil. Né? Não tem que ficar fazendo maracutaia nenhuma. Aqui você tem que fazer uma pequena maracutaia, né? O denominador da adição é o produto dos dois denominadores, mas o numerador já é um pouco mais estranho, né? Você tem que fazer uma multiplicação aqui, né? Chama cruz também, né? Coisa esquisita. É a nomenclatura que aprende, né? Só que você carrega para o resto da vida. Faz parte de você, já está na sua pele. Você não se livra mais daqui. Mas o numerador daqui vezes o denominador de lá, mais o denominador daqui vezes o numerador de lá. Tá? A fração, o produto de frações é um pouco mais fácil. Você simplesmente multiplica denominador com denominador e numerador com numerador. Tá? E aí você obtém essa nova fração aqui. Bom, você tem que se perguntar, claro que você tem que se perguntar essas duas frações que você define. Quando que uma fração faz sentido? Quando o denominador é diferente de zero.
E aqui vai entrar o porquê que nós, quando fomos definir a relação de equivalência, nós pedimos que o segundo elemento fosse não nulo. Aqui entra a explicação. Pelo seguinte, ó, como o B e o D são diferentes de zero, então esse produto aqui vai ser diferente de zero, esse produto aqui também vai ser diferente de zero. Tá? Então essa é uma das explicações de você pedir lá que o B e o D sejam diferentes de zero. Além disso, se você deixar que o B seja zero, isso vai te produzir certos desconfortos. Eu acabei não explorando isso aqui, posso explorar isso num outro vídeo. Por que o denominador zero provoca desconforto, tá? Mas dá desconforto aqui, dá umas coisas estranhas, umas coisas esquisitas, tá? Então, como o B e o D são diferentes de zero, então esses dois denominadores aqui são diferentes de zero, e, portanto, isso aqui é uma fração válida. Isso aqui é um elemento ali do seu conjunto F. Tá? E, portanto, nós temos, então, duas operações bem definidas. De fato, a adição de duas frações dá uma fração, e o produto de duas frações dá uma fração também. Esse resultado aqui da adição é chamado de soma, e esse resultado aqui da multiplicação é chamado de produto. Tá certo? Muito bem. O que nós vamos fazer a partir de agora? Bom, nós estamos trabalhando com classe de equivalência, então nós precisamos mostrar que essas operações estão bem definidas. Né? Não tem jeito, isso você sempre tem que fazer. Está trabalhando com classe, você tem que mostrar que as operações estão bem definidas. Então vamos fazer isso, vamos lá. Pegue duas frações, então, AB igual a linha B', e a fração CD igual à fração C' sobre D' em F. Tá? Então, são duas frações iguais. Essas duas frações são iguais e essas frações aqui também são iguais. Lembrando, o que são duas frações iguais? Duas frações são iguais quando o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Né? Ou seja, o AB' é igual a B vezes a linha, e o C vezes o D' é igual a D vezes o C'. Né? Multiplica aqui em X, né? E aí você vai sair das frações e vai passar para o seu domínio. Tá? O que nós vamos mostrar primeiro? Que se você somar a fração AB com a fração CD, isso é a mesma coisa que somar a fração A' sobre B' com a fração C' sobre D'. Tá? Isso aqui nós precisamos mostrar primeiro. Tá? E nós temos por hipótese, como já falei para vocês, né? Essa fração ser igual a essa outra fração significa isso daqui, dá essa igualdade, a B' é igual a B', e essas outras duas frações serem iguais, me dá então que o C' é igual a DC'. Isso no D. Observe que agora nós estamos num ambiente mais familiar, né, que é o nosso domínio. Você vai pegar o seu domínio e você sabe o que você está trabalhando. Então você transforma frações em elementos do seu domínio. O que nós temos então? Quando que essas duas frações aqui são iguais? Quando que essa soma é igual a essa outra soma aqui? Quando isso daqui acontece. Assim como é que você soma essas duas frações? AD mais BC é o numerador, B vezes D é o denominador. Tá? E aqui, A' vezes D' mais B' vezes o C' é o numerador dessa fração. E aqui, B' sobre D'. Tá certo? É o denominador aqui, e BD é o denominador lá. Então, isso daqui acontece. Tá? Definição de soma. Nós vamos definir a operação de adição, então isso daqui dá a soma, e isso aqui dá a outra soma. Agora, como que essas duas frações aqui são iguais? Para você verificar que as duas frações são iguais, você tem que multiplicar em x aqui. Então, você tem que pegar esse numerador, multiplicar por esse denominador e multiplicar por esse numerador. Então, nós temos que ter isso daqui. Tá certo? Bom, aqui nós não precisamos nos preocupar muito se é esse vezes aquele lá, ou se é aquele lá vezes esse daqui, porque como é domínio, é comutativo. Aqui nós já estamos trabalhando em domínio, então aqui tudo é comutativo, inclusive a multiplicação. Adição e multiplicação são comutativos. Aqui nós fazemos a distributividade, porque é um anel, né? Então nós temos essas duas, nós temos aqui o A vezes D, que multiplica B vezes o D'. Aí eu já fiz um rearranjo aqui, bonitinho. É mesmo como a multiplicação é comutativa. Então fica A vezes B' e D vezes o D'. Tá? E aqui também. Aqui vai ficar C vezes o D' e mais o B vezes o B'. Tá certo? Então eu já fiz um rearranjo do jeito que eu quero aqui. Isso aqui é igual àquilo ali. Né? Então A vezes B, D vezes D'. Ou D' vezes D. Tá aqui.
E aqui é a mesma coisa, né? Então é o produto desse daqui por esse daqui, depois de ter feito lá os arranjos comutativos necessários. Por que eu fiz isso? Pelo seguinte, ó. Quando eu faço a distributiva e faço essa arrumação aqui, ó, olha o que nós vamos ter, ó. Olha aqui. Tá vendo esse D' que está entre parênteses aqui? Ele aparece aqui no lado esquerdo e ele também aparece aqui no lado direito. Esse B', ele aparece aqui e aparece lá. Observe que essas duas somas aqui são iguais, se somente se essa igualdade aqui vale. Então, vamos verificar agora se essa igualdade vale. Então, nós já temos, ó, esse elemento é igual àquele, esse é igual àquele lá. Qual que é o problema? São esses elementos aqui. Ó. Será que esse aqui é igual àquele lá? Será que esse daqui vai ser igual àquele lá? Como eu não sei disso, eu vou olhar para a minha hipótese. Ó, aqui eu tenho A vezes B', certo? O que a hipótese diz? Que A vezes B' é igual a B vezes A'. Aqui, ó. Tá certo? Então, esse primeiro elemento aqui é igual àquele primeiro elemento lá. Ah, mas aqui está escrito A B' é B A'. Tudo bem, é comutativo aqui. Então, A B' é igual a linha B. Certo? Então, esse elemento é igual àquele lá. Esse daqui é igual àquele lá também. Ó. Tá vendo a hipótese aqui? Ó? O C' é igual a C''B. Certo? Então, esses dois elementos aqui, essa soma no D e essa soma aqui em D, são iguais. E, portanto, essa igualdade aqui vale, essa igualdade vale e essa igualdade aqui também vale. Né? Então, essa operação de adição aqui está bem definida. Certo? Já que isso daqui é válido, essa aqui são duas igualdades. Essa parte aqui é igual àquela parte de lá. Então, vale isso e vale aquilo. Então, a operação de adição está bem definida. Bom, nós estamos já com quase meia hora de vídeo e nós não chegamos nem na metade dos slides ainda. Então, vai ser uma aula um pouco mais longa mesmo. Tá? Agora, nós vamos mostrar um pouco sobre a multiplicação. Vamos mostrar que a multiplicação também está bem definida. Então, nós vamos pegar de novo duas frações iguais aqui e duas frações iguais lá. Desse jeito e desse jeito aqui. O que nós queremos mostrar? Nós queremos mostrar que essa igualdade aqui está valendo, né? Que A sobre B vezes C sobre D é a linha sobre B' vezes o C' sobre o D'. É isso que nós queremos mostrar. Tá? Lembrando que, qual é a nossa hipótese? O que nós temos? Nós só temos o seguinte, que A vezes B' é igual a B vezes A'. E o C vezes D' é D vezes o C'. Então, nós só temos isso aqui. Isso é nossa única hipótese é essa. Muito bem. O que nós temos? A mesma coisa. Então, quando que esse produto é igual a esse produto aqui? Olha, o A sobre B vezes C sobre D é igual a isso daqui, C somente C, o AC sobre BD é igual a linha C' sobre B' D'. Tá? Só fiz as contas aqui, né, usando a nossa definição de multiplicação. Então, eu preciso verificar se esse negócio aqui está valendo. Então, será que essas duas frações são iguais? Quando que essas duas frações são iguais? C somente C, o AC vezes o B' D' for igual ao BD vezes o A' C'. C somente C, isso daqui acontece. Lá no D. Lá em D. Então, esse numerador vezes esse denominador tem que ser igual a esse vezes aqui. Tá? Então, isso que significa que essas duas frações serem iguais. Aqui eu posso comutar, posso associar, aqui estamos no domínio, então tudo está valendo. Né? Então, olha só, de novo, eu começo a perceber o seguinte, ó, aqui tem C e aqui tem D', tá certo? Isso, ó, aqui tem C e tem D', né? Então, tem C, D' aqui no lado esquerdo, né? Também tem o AB', então também tem esse daqui, ó, tá vendo? Esse elemento em cima aqui eu tenho a hipótese. Então, como eu tenho a hipótese em cima do AB' e do CD', eu começo a procurar eles aqui. Tá certo? E eu achei um A vezes o B' e o C vezes o D' aqui no lado esquerdo. Tá? Então, eu reescrevo assim. Aqui no lado direito, ó, eu começo a perceber o seguinte, ó, eu tenho B vezes o A' aqui, né? B vezes o A' e o D vezes o C' aparecendo aqui disfarçadamente. Eles estão meio disfarçados. Mas se você fizer uma comutatividade da multiplicação, você pode escrever isso daqui assim. Né? E aí o que eu vou ter? Eu vou ter aqui o AB', aqui A' vezes B, e aqui
a operação de multiplicação também é comutativa. Então, eu posso escrever assim, ó, CB mais DA sobre DB. Isso aqui, esse é o resultado dessa soma aqui. C sobre D mais A sobre B, tá certo? Então, como isso daqui é possível, essa igualdade aqui é válida, então nós temos isso daqui igual àquilo lá. E, portanto, a nossa operação de adição ela é comutativa também, né? Se você quer verificar se isso daqui é igual àquilo, ó, é C vezes B, mais D vezes A sobre DB, tá certo? Professor, como é que você sabe isso daqui para lá? Assim, por que você sabe que você tem que fazer isso daqui? Né? Porque no rascunho, que eu não mostrei para vocês, eu desenvolvi isso daqui. Eu fiz quanto que dá isso? E eu descobri que dava isso daqui também. E isso daqui dava isso. Eu perguntei, mas será que eu posso sair daqui e chegar lá? Ou sair de lá e chegar a cá? E a resposta é sim. Né? Então faz um rascunho, depois para eu parecer mais inteligente para vocês, eu coloquei tudo na mesma igualdade. Isso você pode fazer com o seu professor, se você quiser. Tá bom? Faz um rascunho, faz uma parte da conta, eu cheguei até aqui e não sabia mais o que fazer, né? Daí eu fui lá e desenvolvi a outra coisa que eu tinha que desenvolver mesmo, né? Aí fui lá no rascunho e desenvolvi isso, cheguei nisso. Aí eu falei, se eu comutar aqui, ó, o C e o B, passar para o lado esquerdo aqui, como está o D com o A aqui, passar para o lado direito, se eu escrever assim, e aqui eu escrever assado, vai dar certo. E daí eu fiz isso. Tá? É bastante comum. Elemento neutro e o elemento oposto aditivo. Né? A fração A sobre 1 é o elemento neutro. Por quê? Porque A mais B sobre 0 mais 1 é assim, ó, é A vezes 1 mais B vezes 0 sobre B vezes 1. Isso é exatamente o A sobre B. A simétrica, a fração simétrica de A sobre B é a fração menos A sobre B. Observe que nós só trocamos aqui o sinal do numerador. O sinal do denominador não precisa trocar. Então, o que vai ficar aqui? Quando você fizer essa soma aqui, ó, A sobre D mais menos A sobre B, vai ficar A vezes B, mais B vezes menos A, sobre B vezes B. Certo? Isso daqui vai ficar A sobre A vezes B, menos B sobre A sobre B quadrado. Isso dá 0 sobre B quadrado. E 0 sobre B quadrado é igual à fração 0 sobre 1. Por quê? Porque se você multiplica... Como que eu sei que essas duas frações são iguais? Você lembra? Multiplica em x aqui, né? Multiplica em cruz. 0 vezes 1 é 0. B quadrado vezes 0 é 0 também. Então, essas duas frações aqui são iguais. Tá certo? Aliás, toda fração do tipo A sobre X, ou A sobre... toda fração do tipo 0 sobre B é igual à fração 0 sobre 1, porque quando você multiplica em cruz, dá coisa igual. Tá? O resultado é igual. Né? Que é o que aconteceu aqui. Né? 0 vezes 1 dá 0, B quadrado vezes 0 também dá 0. Então, multiplicando em cruz dá igual, portanto, essas duas frações aqui são iguais. A M1 e a M2, que é a associatividade e distributividade da multiplicação, nós vamos deixar como exercício para vocês. Elas são bastante trabalhosas, mas é bom para vocês desenvolverem, para vocês treinarem um pouco, né? O desenvolvimento algébrico de vocês também, né? A comutatividade da multiplicação, ela é bastante simples também, né? Então, se você fizer A sobre B vezes C sobre D, isso é AC sobre BD, aqui eu posso comutar, posso escrever como CA sobre BD, e isso é igual a CD vezes o AB. Né? Então, a multiplicação ela também é comutativa. A identidade é a fração 1 sobre 1 vai fazer o papel de elemento neutro. Putz, aqui eu escrevi soma, mas aqui é multiplicação, tá? Então, desculpa, aqui é um ponto. Aqui já apareceu, né? Então, A sobre B vezes 1 sobre 1 é A vezes 1 mais B sobre 1, isso é igual a AB. Tá certo? Se o A for diferente de 0, toda fração A sobre A é igual à fração 1 sobre 1. Aí você vai dizer, claro, é só simplificar. Não tem simplificação aqui. Eu não falei para vocês que vocês podiam simplificar frações? Não falei para vocês. Eu só falei que vocês podem identificar quando duas frações são iguais. E quando que duas frações são iguais? Quando você multiplica em x, ou quando você multiplica em cruz aqui, o resultado é igual. A vezes 1 é A. A vezes 1 é A também. Então, essas duas frações aqui são iguais. Tá? Não tem nada de simplificação aqui. Simplificação é uma simplificação grosseira que as pessoas fazem.
as pessoas falam, tá certo? Simplificação significa isso, né? Dizer que duas frações são iguais, tá certo? Então, toda fração dessa forma aqui também é uma identidade, né? Já que A sobre A é igual a 1 sobre 1, então toda fração desse tipo também é a identidade, são iguais, tá certo? É claro que o A tem que ser diferente de zero, o denominador ser diferente de zero aqui. Todo elemento não nulo tem inverso. O que significa um elemento não nulo? Significa um elemento em que o numerador e o denominador são diferentes de zero, tá certo? Isso é um elemento não nulo. Então, nós estamos pegando aqui uma fração não nula. O que significa uma fração não nula? O A e o B são diferentes de zero. Tá? Como o A e o B são diferentes de zero, então eu posso considerar a fração B sobre A. Tá? E aí, se eu fizer a fração AB vezes a fração B sobre A, essa aqui faz, as duas fazem sentido, porque nas duas os denominadores são diferentes de zero. Isso dá AB sobre BA, isso é AB sobre AB, isso é igual a 1. Né? Porque toda fração desse tipo aqui, com o numerador igual ao denominador, é igual à fração 1 sobre 1. Logo, todo elemento não nulo tem inverso e, portanto, isso daqui é um corpo. Né? Nós temos um anel comutativo com identidade em que todo elemento não nulo tem inverso. Isso é um corpo. E esse corpo, é claro, ele é chamado de corpo das frações do domínio T. De novo, se você tem os inteiros aqui, e os inteiros é um domínio de integridade, ele admite um corpo, que é o corpo das frações. É o corpo dos números racionais. Outros domínios de integridade é o Kx, onde o K é Z, é os inteiros racionais reais ou complexos. O Z raiz de D, onde D é um inteiro livre de quadrados. Aqui está escrito que é um inteiro que não é quadrado. Não, aqui é um inteiro, D é um inteiro que é livre de quadrados. Tá? Então isso aqui também é domínio, portanto eles têm corpos de frações. Exercício para vocês, mostrar que o corpo de frações do Z raiz de D é exatamente o conjunto dos números, é o corpo dos números racionais. Beleza? Bom, com isso nós chegamos ao fim do nosso vídeo, você pode perceber, slide 14 de 14. Espero que vocês tenham gostado. Né? Provavelmente não, porque é uma coisa muito, muito técnica, né? Como é o curso todo, né? Estamos num curso bastante técnico, que é exatamente o curso de estruturas algébricas, né? Mas para dar sentido matemático às coisas que vocês utilizam, que vocês vão trabalhar lá na escola, né? Nós deveríamos, eu deveria, mas acabo não me preocupando muito em parte pedagógica ou coisa desse tipo. Como é que eu vou falar em frações para meus alunos, coisa do tipo, né? Eu já falei, minha sugestão é usar Lego. Eu acho que Lego, use sua imaginação para usar o Lego, né, e trabalhar com frações. O Lego também é muito bom para trabalhar com multiplicação, com aluno que tem dificuldade, né? Então ele é muito bom também. Tem coisa, inclusive, na internet já. Joga na internet já. Matemática com Lego, frações com Lego, multiplicação com Lego, vai aparecer alguma coisa, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.